Meu nome é Alexandre Moura, sou médico infectologista da Prefeitura de Belo Horizonte. Nesta aula, vamos discutir o importante problema de saúde pública no Brasil, a dengue. Vamos discutir e abordar os principais pontos do protocolo de manejo clínico da dengue propostos pelo Ministério da Saúde. Um ponto importante inicial é suspeitar do caso de dengue. Vamos discutir então como se faz a suspeita clínica. A dengue é uma doença viral, aguda. Então um ponto importante para a gente suspeitar de dengue é um paciente com quadro febril agudo. Então a febre a menos de 7 dias, associada a pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Pode ser dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, exantema. E mais recentemente foram incluídos no protocolo para suspeitar de dengue também o enjoo e os vômitos. Diante da suspeita clínica de dengue, a partir dos sinais e sintomas apresentados, é importante que o profissional fique atento também ao diagnóstico diferencial. A dengue muitas vezes se confunde com outras doenças também. Então, uma história epidemiológica bem feita em relação a viagens, contato com, por exemplo, carrapatos, água de enchente, para pensar, por exemplo, em febre maculose, leptospirose, é muito importante, para não deixar passar diagnósticos em que você vai precisar de um tratamento específico. A meningite meningocócica, por exemplo, é uma outra doença que a gente tem que ficar atento para fazer o diagnóstico diferencial. Uma vez que realmente a hipótese de dengue se torna realmente a mais consistente, a mais relevante, as etapas subsequentes do protocolo devem ser adotadas. Na anamnese ainda, o profissional que faz este primeiro atendimento deve ficar atento a condições daquele paciente que vão aumentar o risco dele evoluir para formas mais graves. Então, dentro dessas condições, uma coisa importante são maior atenção aos extremos de idade, então pacientes muito novos, geralmente crianças ou idosos, pessoas que já têm outras doenças, aí falando de doenças cardiovasculares, a diabetes, pacientes que já têm alguma doença cloridropéptica, uma úlcera péptica, por exemplo, doenças do sangue, uma anemia falciforme, uma série de condições que vão aumentar esse risco desfavorável, já nos remete a ficar um pouco mais atento e alerta a estes pacientes. Nesta etapa da anamnese também, da história, é importante identificar os medicamentos. Esse paciente toma algum medicamento que, por exemplo, vai poder aumentar o risco de sangramento. Aí nós temos o ácido acetil salicílico, temos anticoagulantes, anti-inflamatórios não esteroides. Então, todos esses elementos fazem parte da história dessa avaliação inicial. Dentro da história da própria doença, além dos sintomas que a gente levou o profissional a suspeitar de dengue, a gente começa a perguntar especificamente sobre sinais e sintomas que vão predizer já um maior risco de evolução desfavorável. Comentamos um pouco sobre as condições. Em relação a sinais e sintomas, um grupo importante desses sinais, chamados sinais de alarme, são um grupo que deve estimular o profissional a ficar atento e, se tiver qualquer sinal de alarme, isso vai levar a uma classificação mais avançada desse paciente em relação ao manejo clínico. Em relação às situações que aumentam o risco de evolução desfavorável para a dengue, cabe o destaque para a gestante. A gestante que adquire a dengue aumenta o seu risco de parto prematuro, de abortamento ou de complicações no momento do parto. É muito importante o profissional que avalia uma grávida com suspeita de dengue estar mais atento, porque sinais e sintomas de alerta podem demorar mais a aparecer ou podem ser confundidos com alterações que ocorrem durante a gravidez. É muito importante também na grávida fazer o diagnóstico com condições graves da gravidez, como por exemplo a pré-eclâmpsia, a síndrome HELP ou a própria sepse, que podem se confundir com dengue ou mesmo estar associados a um quadro de dengue, levando a um desfecho desfavorável. Um outro ponto importante é, ao hidratar uma paciente com suspeita de dengue, principalmente uma hidratação parenteral, quando indicado, deve-se ficar muito atento para evitar a hiperidratação da paciente com dengue. A suspeita clínica inicial de dengue feita, realizamos o diagnóstico diferencial e avaliamos então a questão das comorbidades e dos medicamentos. Uma próxima etapa crítica na avaliação deste paciente é a avaliação dos sinais e sintomas de alerta na dengue.
Dentre esses sinais e sintomas, os mais importantes são dor abdominal e vômitos persistentes. São os sinais e sintomas mais associados com a evolução desfavorável. Um outro sinal importante, que é importante ser observado, né, que o paciente relata, é o escurecimento da visão quando se coloca de pé. A lipotímia, ele tem uma sensação de que vai cair ou que a vista escurece quando se coloca de pé. Além desses sinais e sintomas, no momento aí do exame físico, um aumento do fígado que se torna doloroso, a queda da pressão arterial, por isso que é muito importante sempre, ao avaliar um paciente com dengue, medir a pressão em duas posições, seja sentado em pé ou deitado e de pé, para avaliar se a pressão está variando. A queda na pressão arterial, quando o paciente muda de posição, uma queda na pressão sistólica maior do que 20 milímetros de mercúrio, ou uma queda na pressão diastólica maior do que 10 milímetros de mercúrio, isso também denota um sinal de alarme importante e que vai classificar esse paciente como um paciente de maior risco para evolução desfavorável. Um outro sinal importante é o sangramento de mucosa. Então, o sangramento de gengiva, a presença de epistaxe, ou sangramento, por exemplo, a metrorragia, que é o sangramento uterino, o sangramento intestinal, realmente mostram que esse paciente está tendo um risco maior de evolução desfavorável. Nós vamos então fazer essa avaliação dos sinais de alarme e num extremo mais importante a gente teria aí os sinais de choque. Mas é um paciente já muito grave, que já está hipotenso, ele está urinando pouco, está com a pele fria e pegajosa. Então, esses elementos, partindo da suspeita clínica inicial, diagnóstico diferencial, a avaliação de comorbidades, extremos de idade, a gestante também que a gente tem que ter um olhar especial e passando pelos sinais e sintomas aí de alarme e choque, são as etapas importantes que o profissional de saúde não pode se esquecer de percorrer para que realize o manejo adequado de um paciente com dengue. Um outro elemento ainda dentro do exame físico e desta avaliação inicial é a prova do laço, que não podemos deixar de fazer, não podemos esquecer. Você vai pegar o aparelho de pressão, colocar no braço do paciente e deixar insuflado na pressão média, ou seja, você mediu a pressão, pega a pressão máxima, a pressão mínima, você vai então somar esses valores, dividir por 2, você vai ter uma pressão média estimada. Você então deixa o aparelho insuflado por 5 minutos nessa pressão média, e depois desinsufla devagar. Você vai então olhar no antebraço do paciente e na área de 1 polegada, se esse paciente tiver mais do que 20 petequias nesta área de 1 polegada, isso é considerado uma prova do laço positivo. Isto para adultos. Para crianças, deixamos insuflado o manguito por apenas 3 minutos e a presença de 10 ou mais petequias já denota uma prova do laço positiva. Então, com esta avaliação clínica, feito o exame físico, com bastante atenção em relação aí à pressão arterial em mais de uma posição, a prova do laço, ao exame do abdômen, ficando atento com essa questão do aumento do fígado, são os elementos críticos nessa etapa inicial. No exame físico, não deixar de avaliar o peso do paciente, pois a hidratação ela é calculada baseada no peso do paciente e também a temperatura corporal. Feita a anamnese, o exame físico, seguindo as etapas já comentadas, o próximo passo é classificar este paciente. O Ministério da Saúde propõe a classificação de um caso suspeito de dengue em 4 categorias. Nós temos aí o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. O Ministério da Saúde, no seu fluxograma, ele até divide em cores, até para ilustrar e separar as diferentes gravidades de cada um desses grupos. Então, o grupo A é colocado aí como azul no fluxograma, o grupo B ele já vai adquirir uma coloração verde, o grupo C amarelo e o grupo D vermelho. Bom, o grupo A é composto por aqueles pacientes que não têm nenhum sinal de alarme, não tem sinal de choque, a prova do laço é negativa e não tem nenhuma condição de risco ou situação que realmente classifica esse paciente como desfavorável, que seriam então os extremos de idade, a gestante, o paciente com comorbidade. Então, o grupo A é aquele paciente que é um paciente geralmente jovem, que vai ter dengue, o paciente não tem outras doenças e na avaliação clínica ele é um paciente que não tem também nenhum sinal de alarme nem de choque. Este paciente do grupo A,
conduta para este paciente, que vai compor a grande parte dos pacientes com suspeita de dengue, a grande maioria vai fazer parte deste grupo A, a recomendação correta vai ser de orientar a hidratação pela via oral. Importante destacar que o volume de hidratação é um volume realmente elevado e deve ser prescrito, né, na receita médica ou na orientação de enfermagem, porque este volume de líquido é de 60 a 80 ml por quilo de um paciente adulto. Para o paciente pediátrico, deve seguir as regras de hidratação de Holiday-Segar, que são as regras aí de hidratação clássica, né, de uma criança desidratada. O volume de hidratação, na verdade, o líquido que vai ser recomendado para hidratar pode ser água, pode ser o sais de reidratação oral, podem ser suco, chá, o líquido da preferência do paciente, evitando líquidos gasosos pela distensão abdominal, né? Então, o tipo de líquido ele pode variar de acordo com a região, com a preferência do paciente. Os sais de reidratação oral são um líquido aí, pelo menos 1/3 desse volume prescrito no dia, deve ser de sais de reidratação oral. O restante dos líquidos podem ser complementados aí, mas é importante que este líquido seja de fato prescrito, porque a simples orientação para que o paciente faça a ingestão de maior quantidade de líquido ela é insuficiente, porque muitas vezes o paciente toma aí por dia 500 a 1000 ml e acha que um aumento dessa hidratação para 1.500, 2.000 seria suficiente. E para um paciente adulto, por exemplo, de 60 quilos, deveria se recomendar em torno de 4 litros de líquido por dia. Realmente é um volume muito grande. O paciente precisa estar consciente de que é a hidratação que é o melhor tratamento para a dengue. Junto com o volume de hidratação, é importante a prescrição de antitérmicos ou analgésicos. Lembrando aqui que paciente com suspeita de dengue, não podemos prescrever ácido acetilsalicílico e nem anti-inflamatórios não esteroides, anti-inflamatórios não hormonais, são contraindicados na dengue. Então, a analgesia e a redução da temperatura deve ser feita com paracetamol ou dipirona. Ainda em relação aos pacientes do grupo A, além das orientações de hidratação e do uso do antitérmicos, é muito importante esses pacientes serem orientados em relação a retornar à unidade no dia de melhora da febre, que este é o dia em que há um maior risco, né, desse paciente descompensar, ou imediatamente se aparecer qualquer um dos sinais de alarme. Então o paciente tem que ser orientado sobre aí os sinais de alerta na dengue e, além disso, deve-se preencher, entregar ao paciente o cartão da dengue. Este cartão ele é muito importante para favorecer a longitudinalidade do cuidado. O que é isso? Se esse paciente foi reavaliado por outro profissional ou em outro ponto de atenção, né, durante o seu período de evolução, este paciente deve carregar este cartão da dengue, que é onde vão ter as informações mais relevantes. E, por fim, não esquecer de sempre notificar todo caso suspeito de dengue. O paciente do grupo B é aquele paciente que não tem sinais de alarme e não tem choque. Mas o que ele é diferente do grupo A? Este paciente vai ter ou a prova do laço positiva ou alguma situação que aumenta a vulnerabilidade desse paciente, né? Então são aquelas situações que a paciente pode ser uma gestante, ou extremos de idade, ou paciente que tem alguma comorbidade. Então são pacientes que requerem um olhar um pouco mais atento, né? E também aqueles da prova do laço positivo. Então este é o grupo B, colorido de verde no protocolo do Ministério da Saúde. Este paciente, a tomada de decisão vai depender em relação à questão dos resultados do hemograma. Este paciente obrigatoriamente precisa realizar um hemograma com resultado no mesmo dia para que sejam avaliados 2 parâmetros, o hematócrito e a contagem de plaquetas. Enquanto o paciente aguarda o resultado da realização deste exame, ele deve ser mantido hidratado, né, com aquele volume de hidratação oral já preconizado para o grupo A, 80 ml por quilo por dia, e aí vai ser dividido, né, pelo número de horas que ele vai ficar aguardando este exame. E a partir da chegada do resultado, nós vamos então avaliar se este paciente vai poder ir para casa ou se vai precisar permanecer na unidade de saúde. Se o resultado dele de hematócrito, né, estiver normal ou elevado até no máximo 10% do valor basal daquele paciente, este paciente pode ser orientado da mesma forma que o paciente do grupo A, ou seja, vai ser orientado a hidratação oral com um volume aí de 80 ml por quilo por dia,
né? Preferência parte deste volume ser de sal de reidratação oral, pelo menos 1/3 deste volume. Este paciente vai ser orientado a retornar diariamente, diferente do grupo A, que ele voltava no 5º dia de doença ou no dia de melhora da febre. Este paciente ele precisa de um monitoramento mais atento, diário. Todos os dias precisa retornar para uma repetição de exames e uma reavaliação clínica, pelo menos até 48 horas após a defervescência da febre ou até o 7º dia de doença. Bom, voltando na questão do exame, então nós abordamos o paciente do grupo B que tinha um resultado de exames aí normal, né, com hematócrito elevado até no máximo 10%, uma contagem de plaquetas estável. Se o hemograma retornar com um hematócrito elevado, mais do que 10% daquele valor basal, se as plaquetas estiverem em queda, e se este paciente, então, nesse período de observação, tiver esses resultados, nós vamos precisar mantê-lo na unidade por pelo menos mais 4 horas, recebendo hidratação oral ou parenteral. Depois de 4 horas, é feita então uma nova avaliação laboratorial deste paciente. Se o hematócrito permanecer estável e as plaquetas também não houver alteração, quer dizer, se o hematócrito permanecer estável, mas lembrando que esse paciente tinha um hematócrito alterado. Então, se esse hematócrito não melhorar durante esse período extra de hidratação, ou seja, mais 4 horas de volume, este paciente, então, deve ser manejado como um paciente do grupo C. Se, porventura, nessas 4 horas, recebendo um pouco mais de hidratação, seja ela por via oral ou por via parenteral, este paciente melhorar o seu hematócrito, não apresentar nenhum sinal de alarme nesse período de observação, ele pode, então, ser referenciado para o cuidado domiciliar, né, recebendo aquela hidratação oral já comentada, de 80 ml por quilo de líquido por dia, devendo retornar à unidade diariamente. Se não houve esta melhora, ele vai ser manejado como paciente do grupo C, ou seja, deve-se iniciar a hidratação parenteral e o volume vai ser comentado junto com o comentário dos pacientes do grupo C. Agora vamos discutir o paciente do grupo C. O grupo C é aquele paciente com dengue que tem algum sinal de alarme. Então, este paciente, a atenção deve ser redobrada e este paciente vai precisar de receber a hidratação parenteral. Então, ele vai precisar receber soro fisiológico, é preciso uma punção, né, venosa deste paciente, e ele vai receber, então, o soro, né, fisiológico no volume de... Nós vamos iniciar este paciente com um volume de 20 ml por quilo por hora nas primeiras 2 horas. Após este período, é feita uma reavaliação clínica do hematócrito deste paciente para que então sejam definidos os volumes aí sucessivos. Um paciente do grupo C deve ser sempre, né, antes de iniciar essa hidratação, colhido o hemograma dele para que a gente tenha um hematócrito aí inicial e uma contagem de plaquetas, mas principalmente o hematócrito, porque é o monitoramento do hematócrito deste paciente ao longo do acompanhamento que vai ajudar a guiar o volume de líquido a ser infundido. Após essa reavaliação em 2 horas do hematócrito, após essa expansão inicial, né, 20 ml por quilo por hora nas primeiras 2 horas, se o paciente tiver melhorado o hematócrito, a gente então vai passar para uma fase de manutenção dessa hidratação. Então essa manutenção ela deve constituir, né, uma mistura aí de soro fisiológico com soro glicosado isotônico, mas com mais intensidade aí. Nós vamos reduzir o volume. Nós vamos reduzir o volume para 25 ml por quilo em 6 horas. Né? Então, veja que passamos de 20 ml por quilo por hora em 2 horas para 25 ml por quilo em 6 horas. Então já é uma redução importante porque a dengue precisa de uma expansão rápida. Depois, a fase de manutenção já pode ser numa velocidade um pouco menor, 25 ml por quilo em 6 horas. O paciente melhorando, é feita uma segunda redução de 25 ml por quilo em 8 horas. Se o paciente não melhora nessa fase de expansão em 2 horas, você pode repetir essa fase de expansão. Se o paciente não responde, você vai conduzi-lo como um paciente do grupo D. Mas o paciente respondendo, você passando por essa fase de manutenção, após as primeiras 24 horas, deve-se buscar a reintrodução rápida da hidratação por via oral para que o volume vá reduzindo gradativamente, evitando a hiperidratação do paciente com suspeita de dengue.
O paciente do grupo C, ele vai ser liberado da unidade, né, de atendimento, ele precisa permanecer lá por pelo menos 48 horas. E para ser liberado, ele vai precisar de estar pelo menos 48 horas afebril, estável clinicamente, com um hematócrito normal e uma contagem de plaquetas que não precisa estar normalizada, mas precisa estar acima de 50.000 e em ascensão. Uma vez que o paciente atinge esses critérios, ele pode então receber alta e ele vai continuar um acompanhamento diário no centro de saúde, pelo menos até o 7º dia de doença. Lembrando que este paciente, assim como qualquer outro paciente, precisa ser notificado. O paciente do grupo D é o paciente mais grave. Este paciente ele tem sinais e sintomas de choque, ou seja, ele já está perfundindo mal os seus tecidos. Então, ele vai ter uma pele fria, pegajosa, uma hipotensão arterial, vai ter uma redução da sua diurese, uma taquipneia. É um paciente que é grave e é preciso uma conduta imediata. Este paciente deve ser prontamente pegado o acesso venoso dele para infusão parenteral de soro fisiológico, e aí neste caso o volume é maior. Aqui nós temos 20 ml por quilo em 20 minutos, podendo esta quantidade de volume, esta fase ser repetida por até 3 vezes. Uma vez que o paciente melhore clinicamente e estabilize o seu hematócrito e comece até a melhorar, este paciente então ele adota a conduta do grupo C, ou seja, você pode passar para uma fase então de manutenção de 25 ml por quilo em 6 horas e posteriormente 25 ml por quilo em 8 horas. Ou seja, você faz uma expansão bem rápida e o paciente, uma vez recuperando-se dessa fase de choque, você então entra numa fase de manutenção. Da mesma forma que os pacientes do grupo C, este paciente ele vai receber alta da unidade de saúde após pelo menos 48 horas de internação, devendo estar a 48 horas afebril, com o hematócrito normalizado, as contagens de plaquetas ela deve estar acima de 50.000 em ascensão. E não esquecer, sempre notificar o caso de dengue, independentemente da classificação clínica a que é atribuída a este paciente. Para o diagnóstico de dengue, o exame mais utilizado é a sorologia, o IgM para dengue. Este exame, como ele é baseado na detecção de anticorpos, ele deve ser solicitado a partir do 6º dia de doença, para que haja tempo do organismo produzir os anticorpos. Então, uma amostra de sangue deve ser coletada a partir do 6º dia e enviada para a realização da sorologia. O diagnóstico nos primeiros 4 dias pode ser feito também por isolamento viral ou por teste NS1, que é uma partícula do vírus que você pode detectar também por exames. Então, o diagnóstico de dengue, na fase aguda, nos primeiros 4 dias, se baseia na detecção do vírus. Então, relembrando, isolamento viral ou teste NS1. E a partir do 6º dia, a sorologia deve ser sempre coletada, para que haja, então, a detecção desses anticorpos e a documentação, a comprovação do caso de dengue.